Olá, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, ouvintes do Alma de Poeta, tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse episódio, eu queria desejar novamente um feliz ano novo para todos. Espero que vocês tenham passado boas festas, bons momentos com a família, com os amigos. E vamos lá, para mais um ano, né? Um ano cheio de gás, cheio de energia, para a gente fazer acontecer. Esse ano eu pretendo intensificar ainda mais os nossos estudos aqui no podcast, as nossas conversas sobre espiritualidade, sobre mediunidade e principalmente sobre Umbanda. Afinal de contas, essa é a proposta do podcast, né? Trazer conhecimento e tentar esclarecer um pouco mais essa religião que é tão linda, tão rica, mas ao mesmo tempo tão incompreendida pela nossa sociedade. Dessa religião que é tão diversificada nas suas ritualísticas e ao mesmo tempo mantém a simplicidade dos guias espirituais que nela se manifestam. O meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e a nossa proposta aqui é conversar sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e levar até vocês um pouquinho das poesias de um preto velho. Bom, gente, vamos lá. No último episódio do ano passado, a gente conversou sobre o orixá ou os orixás que vão reger o ano de 2022. Vocês estão lembrados? Segundo a previsão de muitas casas e muitos terreiros de Umbanda, a regência vai ser feita por Ibeji e por Oxumaré. E olha só que interessante. Muitos terreiros de Umbanda, principalmente aqueles que trabalham numa vertente mais tradicional, eles não costumam homenagear tanto o orixá Oxumaré. Ibeji tudo bem, né? Já é um orixá mais consagrado na Umbanda. Afinal de contas, Ibeji é o orixá que sustenta a linha dos herês. Agora, Oxumaré é um orixá muito pouco cultuado na Umbanda. Eu conheci pouquíssimas casas que faziam homenagens específicas para esse orixá. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. E como eu disse para vocês, são poucos os terreiros de Umbanda que prestam homenagens a esse orixá. Pelo menos de uma maneira assim mais direta, né? Ele é mais conhecido nos cultos de nação, onde quase todos os terreiros de candomblé que seguem a cultura nagô, de uma certa maneira reverenciam esse orixá. Então, apesar de ser relativamente conhecido entre os umbandistas, Oxumaré não tem uma presença forte nos terreiros de Umbanda. Mas assim, na doutrina de Rubens Saraceni, que a gente costuma chamar de Umbanda Sagrada, Oxumaré tem uma posição especial, sabe? Rubens Saraceni tinha uma maneira toda particular de interpretar a Umbanda, né? E ele colocava Oxumaré na mesma força irradiadora de Oxum. O que significa isso? Rubens Saraceni dividia as qualidades de Deus em 7, que eles chamavam de tronos. Vocês lembram? Eu já comentei sobre isso anteriormente. Então, segundo Rubens Saraceni, tem o trono da fé, o trono do amor, o trono do conhecimento, da geração, da justiça, da evolução e da ordem. Esses são os 7 tronos divinos, segundo a visão da Umbanda Sagrada. E cada um desses tronos tem 2 polaridades, o positivo e o negativo. Então, Oxumaré estaria inserido no trono do amor, junto com Oxum. A única diferença é que Oxum seria um orixá universal, ou seja, um orixá positivo que irradia o amor de Deus, enquanto que Oxumaré seria um orixá cósmico, aquele orixá responsável por absorver os excessos, por absorver os desequilíbrios das questões ligadas ao campo amoroso. Então imagina o seguinte, imagina que tem uma pessoa que não sente nada por ninguém. Sabe aquela pessoa que não ama ninguém, que não tem carinho por ninguém? O que falta na vida dessa pessoa? Falta que ela desenvolva o sentimento de amor dentro dela. Daí, segundo a doutrina da Umbanda Sagrada, seria o papel de Oxum, como orixá universal, de irradiar o amor divino dentro do coração daquela pessoa. Agora imagina o contrário. Tem uma pessoa que ama muito. Sabe aquele amor doentio, aquele amor possessivo? Um amor carregado de ciúmes? Então, eu nem preciso falar para vocês que esse é um amor desequilibrado, né? É um sentimento excessivo. Então, na visão da Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, não é o amor de Oxum que deveria agir na vida dessa pessoa, porque sentimento de amor, ela tem de sobra, né? Mas é um sentimento doentio, desequilibrado. Daí o que acontece? Oxumaré começa a agir na vida daquela pessoa, também no trono do amor, assim como faz Oxum, mas apenas para absorver os excessos negativados, aquilo que está em desequilíbrio dentro dela. Vocês conseguiram entender a diferença de Oxum e Oxumaré no trono do amor? Mas como eu disse para vocês, isso é dentro da doutrina da Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. Já na Umbanda Popular, que particularmente para mim é a Umbanda que mais toca o meu coração, Oxumaré representa os ciclos da vida. Os ciclos da vida, assim, em todos os sentidos, sabe?
Ciclos da vida que eu falo é no sentido de reinício. Daí, você que é uma pessoa estudiosa da Umbanda, você pode chegar para mim e perguntar assim: espera aí, ciclo da vida, reinício? Isso aí pressupõe o final de um ciclo e recomeço do outro, né? Será que não teria uma certa familiaridade com o Obaluayê, que é o senhor das passagens? O senhor da morte, morte assim no sentido figurado? Bom, vocês não estão errados com relação a isso. Eu também entendo dessa maneira. Só que Obaluayê está mais ligado a uma energia desagregadora, a uma energia destruidora. Obaluayê faz morrer aquele ciclo que já não tem mais razão de ser na sua vida. E logo em seguida, ele passa o bastão para o Xumaré. É o Xumaré que vai reiniciar o novo ciclo. Então, num primeiro momento, Obaluayê vai lá e destrói, mata aquilo que não precisa mais continuar. E logo depois, já passa a bola para o Xumaré. Toma que agora o filho é teu. Obaluayê fala assim: a minha parte eu já fiz, agora é com você. Vocês conseguem perceber como a atuação de um orixá interpenetra na atuação de outro orixá? A energia de um se mistura na energia do outro. E quando a gente fala nesse ciclo de reinício, muita gente acaba confundindo com a energia do Ibeji também, né? Só que a gente tem que prestar atenção numa diferença muito importante. Ibeji, para nós umbandistas, representa o início, enquanto que o Xumaré representa o reinício. Vamos dar um exemplo tosco aqui para deixar um pouco mais claro isso? Imagina que eu terminei o ensino médio e eu estou querendo fazer uma faculdade. Daí, depois de muito pensar, de muito refletir, de fazer teste vocacional para lá, para cá, eu decido fazer medicina. Eu decidi que eu quero ser médico. Até aí, beleza. Eu começo a fazer a faculdade, começo a estudar, começo a comprar livros. Percebam que esse é o início dessa nova fase da minha vida. E por ser o início, o orixá que vai estar regendo essa fase vai ser quem? Ibeji. Ibeji é que vai estar trabalhando, que vai estar sustentando para a formação daquele médico. Eu citei médico aqui só como exemplo, tá, gente? Pode ser advogado, engenheiro, qualquer coisa. Mas beleza, continuando. Daí eu estudo medicina 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu começo a perceber que aquilo não é para mim, que eu não me identifico muito com aquela área, que aquele curso está me fazendo mal. Eu descobri que eu não consigo ver sangue, que eu não consigo assistir às aulas de anatomia com cadáver. A partir daquele momento que as coisas começam a dar errado, a partir do momento que aquele curso começa a me fazer mal, um outro orixá começa a atuar na minha vida, que é a força de Omulu, ou Obaluayê, dependendo da sua interpretação. Omulu vê aquilo que está me fazendo mal e destrói, porque Omulu trabalha no sentido de matar aquilo que está me prejudicando. E vamos imaginar que na força de Obaluayê, eu desisti de fazer medicina e mudei de curso. Comecei a fazer, sei lá, música. Nossa, que virada na minha vida, hein, gente? De medicina para música. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam é que, nesse momento em que eu larguei a medicina e comecei a fazer música, ocorreu uma renovação no meu ciclo de vida. Foi um reinício. E esse reinício foi marcado pela presença de Oxumaré. Vocês entendem? Então, o começo de algo está relacionado à energia de Ibeji. O fim de algo está relacionado à energia de Omulu. E o reinício de algo está ligado à energia de Oxumaré, da cobra que morde o próprio rabo, num ciclo infinito de renovação. E eu já falei no episódio anterior que o Oxumaré tem 2 símbolos, né? Além da cobra, ele também é representado pelo arco-íris. E é interessante que algumas lendas africanas dizem que o Oxumaré passa metade do tempo como cobra e metade do tempo como arco-íris. Quando o Oxumaré está na sua forma de arco-íris, ele representaria a parte masculina da criação. E quando o Oxumaré está na sua forma de serpente, de cobra, ele representaria a parte feminina da criação. Aqui a gente já consegue visualizar que o Oxumaré exerce o seu domínio não somente no elemento água, afinal de contas, o arco-íris acontece em decorrência das gotículas de água que ficam suspensas no ar, como também o Oxumaré exerceria o seu domínio sobre a terra, né? Já que ele se transformaria em serpente para rastejar sobre a terra. E foi dessa interpretação africana que algumas pessoas aqui no Brasil começaram a acreditar que o Oxumaré às vezes se identifica como masculino, às vezes se identifica como feminino. Algumas pessoas falam que o Oxumaré é metade homem e metade mulher, justamente por causa dessa característica que ele tem. E assim, gente, eu não sei se é coincidência ou não, e eu deixo para vocês tirarem as suas próprias conclusões sobre isso, mas vocês perceberam que o símbolo do arco-íris de Oxumaré é o mesmo símbolo do movimento LGBTQI+. É interessante isso, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas isso só foi um comentário à parte. Se bem que eu, nessas minhas caminhadas pela Umbanda, eu percebi que as pessoas homoafetivas
tem uma conexão muito forte com Oxumaré, sabe? Talvez seja em decorrência desse princípio do masculino e do feminino que se manifestam numa única divindade. Apesar de que, na cultura iorubá, Oxumaré é identificado com um aspecto preponderantemente masculino. Tanto é que, segundo os estudiosos do idioma iorubá, e eu estou falando isso por coisas que eu ouvi de outras pessoas e não por coisas que eu estudei, porque de iorubá eu não sei muita coisa, a pronúncia correta é Oxumaré e não Oxumaré. Quem entende do idioma iorubá fala que o som fechado do E no final representa o gênero masculino. Por essa razão, as pessoas pronunciam Oxumaré, por se tratar de uma energia masculina. Mas isso não quer dizer que Oxumaré também não tenha o seu aspecto feminino, né? Porque ele une essas duas características, o feminino e o masculino misturados no seu poder. E sabe o que eu acho interessante desse orixá? É que ele está muito ligado às questões envolvendo felicidade e prosperidade. E eu acho interessante porque a Umbanda costuma cultuar Oxum como a senhora do ouro, a senhora da riqueza, não é verdade? Só que lá na África, a riqueza e a prosperidade estavam mais relacionadas a Oxumaré. E eu particularmente penso que a Umbanda começou a cultuar Oxum com determinadas características de Oxumaré. Eu não sei se isso teve alguma influência da Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni. O fato é que hoje na Umbanda, Oxum e Oxumaré são muito próximos. Tem até um ponto muito bonito que liga esses dois orixás. Eu vou colocar para tocar aqui, ouve só. Aiê, eu, mamãe Oxum. Aiê, eu, mamãe Oxum. Aiê, eu, mamãe Oxum. Aiê, Oxumaré. Aiê, eu, mamãe Oxum. Aiê, Oxumaré. Aiê, eu. Aiê, mamãe Oxum. Aiê, eu. Aiê, mamãe Oxum. Aiê, eu, mamãe Oxum. Aiê, Oxumaré. Aiê, eu, mamãe Oxum. Aiê, Oxumaré. Aiê, eu. Aiê, mamãe Oxum. Aiê, eu. Aiê, mamãe Oxum. Aiê, eu, mamãe Oxum. Aiê, Oxumaré. Aiê, eu, mamãe Oxum. Aiê, Oxumaré. Aiê, eu. Aiê, mamãe Oxum. Aiê, eu. Aiê, mamãe Oxum. Aiê, eu, mamãe Oxum. Aiê, Oxumaré. Aiê, eu, mamãe Oxum. Aiê, Oxumaré. Aiê-ô, aiê Oxumaré. Na verdade, não é aiê que fala, né? Para Oxumaré a gente fala arroboboi, mas eu só estava cantando o ponto. E você sabe qual é o ponto de força de Oxumaré? Não vem falar para mim que o arco-íris é o ponto de força de Oxumaré, porque não dá pra gente ir até o arco-íris para firmar uma vela, né? Os pontos de força de Oxumaré são aqueles rios com corredeiras fortes. São aquelas águas sinuosas que parecem uma serpente, sabe? Ou então, são aqueles locais mais próximos das quedas d'água, onde formam as cores do arco-íris. São nesses dois pontos específicos que nós costumamos tirar as águas sagradas de Oxumaré. Na Umbanda, Oxumaré é sincretizado com São Bartolomeu, e por isso que Oxumaré é comemorado no dia 24 de agosto. E sabe com relação à cobra? É engraçado porque lá na África, a cobra não tem essa conotação negativa que tem aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, eu não sei se é herança da Igreja Católica isso, talvez até da Bíblia, né? Que a cobra está associada à traição, com algo ruim. Mas lá na África, a cobra era considerada um elemento puro, muito ligado à saúde. E no xamanismo, olha só que coincidência. A cobra é um animal de poder associado à cura física e espiritual. No xamanismo, a cobra também está muito ligada ao poder de transmutação, de renascimento. Olha só como diversas correntes religiosas e filosóficas diferentes têm pontos em comum, né? Eu acho lindo isso. E lembra que eu falei que os negros africanos viam o arco-íris como o elemento da natureza que estanca a chuva? Então, quando está caindo aquela tempestade que não para, a gente costuma pedir para Oxumaré para fazer parar de chover. Ou metaforicamente, quando nós estamos com muitos problemas na nossa vida, nós costumamos pedir para Oxumaré para estancar aqueles problemas, para fazer parar o nosso sofrimento. Bom,
eram essas as considerações que eu queria fazer sobre o Xumaré. Na verdade, é uma complementação do que eu já falei no episódio anterior, né? E eu queria aproveitar esse episódio também para compartilhar com vocês uma mensagem maravilhosa que eu recebi do Leonardo Pontes. O Leonardo mora na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e ele entrou em contato comigo, inicialmente pelo site Alma de Poeta, incentivando o trabalho que a gente tem feito aqui no podcast de divulgar conhecimento, de falar sobre Umbanda, e a gente acabou estabelecendo um diálogo bem bacana, sabe? Durante o nosso bate-papo, o Léo falou que também fez um curso de sacerdócio, inicialmente para buscar conhecimento, e realmente eu percebi que ele é uma pessoa que traz uma bagagem de conhecimento e de experiência muito grande. Então, eu pedi a permissão para o Léo para compartilhar com vocês um dos áudios que ele me enviou e que eu achei fantástico. E eu agradeço a você, Leonardo, porque as suas palavras veio enriquecer ainda mais o nosso podcast. Boa tarde, Evandro. Como que tá, meu irmão? Tudo certo? Oxalá te abençoe. Eu fiquei muito feliz, realmente, com a sua resposta. E você estava falando das várias vertentes, né, da Umbanda. Entendo bem até da Sagrada e da Popular, como você mesmo disse, né? A Umbanda é sua praia, a Umbanda é minha praia também nesse sentido, né? A Sagrada e a Popular eu entendo muito. A parte da Umbanda esotérica eu tive uma passagem rápida até, né? E até para entender essa parte evolutiva da Umbanda, né? Que dizem nos ensinamentos dentre essas vertentes, né? Que a esotérica veio desde a Lemúria, depois tivemos na linha cronológica cultos de nação, depois viemos com a Umbanda Popular, Umbanda Sagrada. E assim vai, né? Como você disse depois, né? São vertentes e linhas da Umbanda que vão sendo criadas. E isso que faz dessa religião a linda religião que é. O fato dela ser um bicho, né? Um animal que não dá para você prender. E ela é inclusiva, né? Todas as religiões, de certa forma, elas coincidem com pontos e entendimentos que a Umbanda nos traz. E o fato de o poder de agregação de outras religiões para a Umbanda fazer com que ela crie vertentes que vão incluir mais pessoas, isso faz dela uma religião muito linda, que eu vejo assim. Não tem nada escrito, né? O que é legal da Umbanda também é isso. Você não precisa de livros sagrados escritos. Esse conhecimento ele é passado diretamente pelas entidades e pelas casas, pelos pais, pelos dirigentes, pelos seus filhos. Isso faz com que ela seja mutante. O dia, a noite, as semanas passam, os anos passam e a Umbanda continua evoluindo. Isso é lindo para mim, da Umbanda, né? Eu acho que o conhecimento da Umbanda, o gostoso do conhecimento da Umbanda é a prática dela, né? Estar com as entidades e se espiritualizar o suficiente para que esses conhecimentos sejam passados para você de forma mais lúcida, né? Na sua mediunidade, durante seus sonhos, durante seus trabalhos, os atendimentos. É o que eu digo sempre, né? Todo mundo é médium, os cambones são médiums, só não estão preparados ou não se julgam preparados para incorporação e eles estão ali aprendendo, né? Cada atendimento que acontece com um consulente, o Cambone ao lado ali é como se ele fosse um consulente também, como se fosse um médium aprendendo as lições que as entidades levam para essas consultas, né? Os pretos velhos, eu me lembro muito que o Pai Benedito, que é o preto velho que me acompanha, ele sempre falava para os cambones, né? Vem cá, filho, senta aqui do lado, escuta bem o que eu vou falar para esse filho, e se você quiser anotar, você anota. E aí ele dava aquela lição dele para o consulente, explicava tudo, contava a história, contava os causos, e depois que o consulente saía e ia embora, com a alma mais limpa, com a mente mais tranquila, o preto velho chegava pro Cambone e falava assim: e o que você aprendeu disso, filho? E era sempre uma lição nova que o Cambone aprendia. Mas assim, só retomando um pouco sobre a questão da Umbanda Sagrada e colocando uma pedra
de Xangô em cima disso. Eu acho interessante alguns pontos, algumas coisas para ser falados no seu podcast, né? Algumas coisas como quando a Umbanda Sagrada fala sobre os graus e os degraus de evolução daquela malha evolutiva, sobre as ondas vibratórias dos orixás, né? Que vai de encontro à lei de Pemba. Quando você faz um ponto riscado no chão, a entidade risca um ponto no chão. Cada risco não é só um risco, né? Um risco pode significar muitas coisas, né? Então, as ondas vibratórias de Oxalá sendo ondas vibratórias escritas de uma forma, de Oxum de outra forma, de Yansan de outra forma, de Ogum de outra forma. E como essas ondas vibratórias, né? Por exemplo, de Ogum, a onda vibratória é muito incisiva, é pontuda, né? Um risco que vai e volta, é uma ponta de uma espada praticamente. As ervas que são utilizadas para Ogum respeitam essa mesma onda vibratória. Se você perceber a espada de São Jorge ou qualquer outra planta que você utilize no trabalho para Ogum, ela vai respeitar essa onda vibratória de Ogum, né? O formato dela vai ser parecido com a onda vibratória de Ogum. E isso é uma coisa que eu aprendi na prática. E outra coisa muito boa também que é interessante levar, que eu pelo menos acho interessante, é falar sobre os planos da vida, né? São os planos que toda centelha divina passa ao longo da vida, né? Da sua existência, que nós temos várias vidas ao longo de nossa existência. E aí nós passamos na nossa evolução pelo plano fatoral, pelo essencial, pelo elemental, pelo dual, que é o que nós nos encontramos hoje, pelo encantado, pelo natural e pelo celestial. Na verdade, nos encontramos no natural, né? O celestial é o próximo que nós vamos ascender um dia. E eu acho muito interessante essa matéria para ser estudada, para ser pensada e refletida sobre isso no nosso grau de evolução. Bom, que eu acho também que é legal, alguma coisa que se eu puder contribuir, obviamente, em qualquer momento, falar um pouco sobre as irradiações secundárias dos orixás, né? Que nós temos orixás que são virginais, né? São, por exemplo, Oxalá. Oxalá, ele representa a fé como mas nada impede de você ter um Oxalá do amor, um Oxalá do conhecimento, um Oxalá da justiça. E é muito legal pensar nisso também, né? Jesus, pelo que a espiritualidade passou para nós, foi um Oxalá da fé que caminhou na Terra, né? Nossa Senhora Aparecida é uma Oxum do amor. E isso é muito legal para as pessoas conhecerem. Eu gosto muito de pensar dessa forma. E saber que não é uma linha cruzada, muitas vezes, que você vai ter um Oxalá que é do amor. É a mesma coisa um caboclo. O caboclo, ele vem na sua essência de Oxóssi. Entretanto, ele pode trabalhar na irradiação de Xangô. Ele pode trabalhar na irradiação de Oxum. O caboclo que trabalha eventualmente comigo, o caboclo Sete Pedreiras, pode vir também tanto na irradiação de Oxalá, pelo Mistério 7, como na irradiação de Xangô, o Mistério das Pedreiras. Então, é muito legal nós pensarmos nisso quando nós vamos passar esse conhecimento para as pessoas, que as pessoas geralmente pensam que caboclos são caboclos de Oxóssi, que pretos velhos são de Obaluaê, ou na Umbanda esotérica são de Iori. Então, são várias vertentes que são interessantes da gente pensar, né? E cada terreiro é um terreiro, né? Com suas ritualísticas únicas, com a sua forma de fazer seus trabalhos, com seus entendimentos dos orixás. Eu não estou dizendo que a minha verdade é absoluta, e muito pelo contrário, estou dizendo que a minha verdade é minha. E sendo minha, é o que eu preciso para que minha fé seja fortalecida. E eu sou uma pessoa muito, muito, muito aberta ao conhecimento que outras pessoas possam trazer para nós, né? Eu fico muito grato, muito feliz com isso, né? Extrair o que faz sentido para mim, da mesma forma que você disse, né? Eu pego os conhecimentos, eu entendo, eu escuto e extraio o que é importante para mim, o que faz sentido para mim. E é isso que é importante. Sobre a sua explicação a respeito de Oiá, excelente. É uma coisa que eu sempre pensei, mas nunca pensei da forma com que você me falou. Eu gostaria muito de aprender Yorubá, mais pelo conhecimento próprio, tá? Não é por uso, não teria uso, né, nas ritualísticas e na minha Umbanda,
mas para entender muitas vezes aqueles pontos cantados, por exemplo, o de Oxum, em que se canta Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, Yabado, Aieiô. E assim vai, né? Eu queria entender mais o Yorubá por isso. E eu fico muito grato pela oportunidade de trocar informação, trocar conhecimento, aprender, e o medo que as pessoas têm da Umbanda, né? Que o medo nada mais é do que a falta do conhecimento. As pessoas, quando elas não entendem algo, elas tendem a temê-la. É como acontece com os Exus, coitados, né? Quando as pessoas não os conhecem como são em sua essência, elas o temem. E é um prazer, uma honra muito grande conversar e trocar essas informações e expandir o conhecimento com todas os podcasts que você traz, tá? E quando você fala que suas mensagens são simples, né? Seus simples podcasts não são simples, né? Eles são carregados de informação, de conhecimento empírico, de conhecimento mediúnico. Então, mais uma vez, agradeço muito pelo carinho que você emprega nesses seus podcasts, tá? Que o Olorum possa iluminar você sempre, que você tenha os caminhos abertos pelos guardiões Exus e por Ogum, e que essa sua caminhada continue sempre de louvação, de fortificação, de esclarecimento para todos que merecem, ou para aqueles que buscam o esclarecimento na Umbanda, os que estão preparados e aqueles que buscam o preparo. Um grande abraço e vamos nos falando, hein? É isso aí, Léo. Vamos nos falando, com certeza. E o meu convite para você participar de alguma gravação futura aqui no podcast está de pé. A hora que você quiser, a gente combina. Eu, particularmente, vou aprender muito sobre o que você tem a nos ensinar sobre Umbanda, e eu tenho certeza que todos os ouvintes vão agregar bastante conhecimento. Porque vocês perceberam, né, gente? O tanto de conhecimento que essa pessoa carrega. E eu me sinto honrado de saber que existem pessoas com tanta sabedoria, mas também com tanta humildade, assim como é o Leonardo, se dispondo do seu tempo para poder compartilhar experiências com a gente. Muito obrigado, Léo, por você ter entrado em contato com Alma de Poeta. Eu fiquei muito feliz com as suas mensagens. E como eu disse para você, meu irmão, tá tudo anotadinho aqui no meu caderninho, as sugestões que você me passou para conversar nos próximos episódios. Muito obrigado de coração pela sua atenção e pelo seu carinho. E assim a gente chega ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, continuem acompanhando o Alma de Poeta nas principais plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. E você também pode acompanhar todos os episódios no nosso site, almadepoeta.com.br. Entrem lá para dizer um oi, para mandar uma mensagem, que eu vou ficar muito feliz. Um grande abraço a todos e que o nosso Pai Oxumaré abençoe esse ano de 2022 com a sua renovação. Ah, Roboboi, meu pai!